A Guerra do Paraguai. Uma guerra que estranhamente começou no Uruguai, que pode ter sido regida por um ditador e sua ganância, ou talvez será tudo uma armação do Reino Unido, fazendo com que o Brasil, a Argentina e o Uruguai ataquem o Paraguai. Bem, a história da Guerra do Paraguai é uma história com várias versões, que até hoje quebra a cabeça de muito historiador. Isso porque muitos dizem que foi tal coisa e outros dizem que foi outra coisa. Isso porque realmente foi uma história bem conturbada. Que alguns falam que foi o Reino Unido que armou tudo, por causa que o Paraguai naquela época tinha uma hegemonia muito grande e era uma ameaça ao Reino Unido. E outros dizem que isso aí é balela, que na verdade o Paraguai não era desenvolvido porcaria nenhuma e que, na verdade, a única coisa que ele tinha de especial era um exércitozinho. Um exércitozinho até que bom. Mas partindo para a história mesmo da Guerra do Paraguai, bem, foi uma guerra que, assim como todas as guerras, começou bem no início, antes desses conflitos. Mais especificamente lá no Uruguai, como eu havia dito antes, em 1860, quando o Brasil e a Argentina invadiram as terras uruguaias para apoiar o Partido dos Colorados, para tomar o poder dos Partidos dos Blancos. Bem, essa história do Partido Colorados e Partido dos Blancos do Uruguai sempre foi muito dividido. O Partido Colorados, o Partido dos Blancos, a rivalidade entre os dois. E o Brasil, naquela época, junto com a Argentina, estavam ajudando o Partido dos Colorados a tomar o poder dos Partidos dos Blancos. E nisso, o Paraguai se sentiu ameaçado. Não só porque o seu presidente vitalício, Ditador. Francisco Solano Lopes, era apoiador do Partido dos Blancos, como também ele ficou com medo de acabar perdendo a única saída que o Paraguai tinha para o mar. Como você sabe, Henrique, eu acho que você sabe, o Paraguai é um país muito centralizado na América do Sul. E não tem saída para o mar, não é um país litorâneo. Então a única saída que ele tem para o mar é a Bacia do Prata, que antes já tinha resultado em vários conflitos entre a Argentina e o Brasil. Mas agora era a única saída do Paraguai e o Solano Lopes ficou com medo de acabar perdendo essa única saída. E temendo um ataque, ele decidiu se defender. Como? Qual é o melhor jeito de se defender de um ataque? Atacando primeiro e de modo completamente aleatório. Isso mesmo porque em 1864, mais especificamente em 12 de novembro de 1864, Solano Lopes mandou uma embarcação paraguaia, atacar uma embarcação brasileira, que nela estava o então presidente da província do Mato Grosso. Ele e sua tripulação foram presos no Paraguai e após isso após algumas semanas eles acabaram morrendo nas celas. E a partir daí o Paraguai começa uma invasão ao Mato Grosso, declarando guerra ao Brasil. Bem, essa invasão pelo Mato Grosso mostrou na verdade ser uma grande distração, até porque o que Solano Lopes realmente queria atacar era o sul do Brasil. E para poder fazer isso, era necessário ele ir pelas terras argentinas. Então o Solano pediu para o então regente da Argentina naquele tempo, Bartolomé Mitre, para poder passar pela Argentina e atacar o Brasil. Mas como a Argentina naquele tempo estava num tempo bem favorável para ela, e em que não havia mais conflitos com o Brasil, e a Argentina também não queria entrar nessa guerra. Então ela disse um belíssimo de um não. E mesmo assim, Solano decidiu ir contra a vontade da Argentina e invadir a Argentina mesmo assim para poder atacar o Brasil e o Uruguai. Bem, isso na cabeça dele ia dar muito certo, porque, segundo historiadores, existia uma boa porcentagem de pessoas apoiando o Solano na Argentina naquele tempo. Só que o tiro saiu pela culatra e enquanto o Solano pensava que os argentinos acabariam apoiando ele e indo para o lado dele, na verdade ele fez com que a Argentina acabasse entrando na guerra contra ele, fazendo com que Brasil, Argentina e Uruguai se unissem para vencer o Paraguai, formando assim o Tratado da Tríplice Aliança, que também deu nome à guerra, uma guerra muito chamada de Guerra da Tríplice Aliança, que é a aliança da Argentina, do Uruguai e do Brasil para acabarem com o Paraguai. Mesmo agora com a aliança,
Ainda tinha um problema isso porque os três países tinham uma força militar muito pequena. Nada comparado à força do Paraguai, à força militar do Paraguai, que foi atualizada, por assim dizer, por Solano Lopes. Houve uma época em que Solano foi para países da Europa, como França e Prússia, e lá ele aprendeu muito sobre poder bélico. E quando voltou para o Paraguai, ele acabou, como eu disse aqui, atualizando as forças do exército paraguaio e fazendo com que o exército paraguaio tivesse nada mais, nada menos que 150 mil homens. Isso fora os reservistas, que ainda podiam dar um grande acréscimo às forças paraguaias. Isso realmente assustava a Tríplice Aliança. Isso porque a Tríplice Aliança não tinha tantos soldados assim à disposição. Na verdade, o número de soldados que o Brasil, a Argentina e o Uruguai tinham era bem pouco. E o Uruguai, ainda mais, que tinha acabado de passar por uma revolução, não estava muito bem para essa guerra, que acabou acontecendo, né? E, a não ser a Marinha. O Brasil tinha uma ótima Marinha. Uma Marinha que seria muito importante para a guerra. Guarda essa informação. Então, para poder aumentar o número de soldados, o Brasil pensou em uma coisa que eles chamaram de Campanha dos Voluntários da Pátria, que foi uma campanha para reunir mais soldados para essa guerra. E deu certo, por falar a verdade. Isso porque, além das pessoas que entraram nessa campanha, eles conseguiram mais ainda soldados por plagiarem escravos, alegando que eles iam receber a carta de alforria, ou escravos libertos, dizendo que eles iam receber terras em nome deles. E isso deu muito certo, porque aumentou e muito o número de soldados brasileiros, partindo de pouco mais de 18 mil para 200 mil soldados. Bem, a Argentina também tentou fazer o mesmo, recrutando novos soldados, mas não deu muito certo. Na verdade, o povo da Argentina não estava pouco se lixando para uma guerra. Mas mesmo assim o Paraguai estava avançando e precisava ser parado. A partir daí começou uma série de conflitos menores que acabaram se espalhando e não dando resultado nenhum. Mas isso começou a mudar quando o Brasil decidiu barrar a passagem paraguaia pelo prata, fazendo com que o Paraguai se visse em uma desvantagem. Nesse caso, o Paraguai decidiu fazer um ataque surpresa. Nisso, o Paraguai decidiu fazer um ataque surpresa a uma esquadra da Marinha Brasileira durante a madrugada. Isso acabou resultando na Batalha do Riachuelo. Não, pera. Melhorou. Uma batalha que, mesmo os paraguaios começando com a vantagem de ter atacado de madrugada e de surpresa, foi revidada com um ótimo desempenho da Marinha Brasileira, que, como eu disse, era bem forte, e acabaram destruindo completamente a Marinha Paraguaia. Toda a força naval paraguaia foi destruída. Isso porque, na verdade, a força paraguaia marinha era bem fraca comparada à Marinha Brasileira. E isso foi muito importante para a aliança, não só por ter destruído a Marinha Paraguaia, como também por ter recuperado uma parte das terras que as forças paraguaias tinham invadido. Isso foi muito bom para a aliança. E a partir daí, eles começaram a avançar. Em vez de só se defender, começaram a atacar também. Tomando o forte, primeiramente de Itapiru, e fazendo um cerco na área. Para poder retomar a fortaleza, o Paraguai fez outro ataque surpresa, a aliança. Ataque surpresa esse que resultou na Batalha do Tuiuti, que até hoje é a batalha mais sangrenta de toda a América Latina. Muitos soldados paraguaios, muitos soldados da aliança morreram nessa batalha. Dando ao Paraguai uma perda muito grande, porque a maioria dos soldados foram paraguaios, estimando que 12 mil dos melhores soldados paraguaios tenham morrido nessa batalha. O que acabou sendo um choque para o Paraguai, até porque agora as forças deles tinham uma grande diminuição e a aliança estava avançando dessa vez, pelas margens do rio Paraguai, já que a aliança não sabia muito bem como era o Paraguai, como eram as terras do Paraguai. Eles não sabiam mais ou menos o que poderia estar esperando por eles naquelas terras, então eles decidiram ir pelas margens do rio até a capital. Mas nessas margens do rio existia uma série de fortalezas barrando a passagem. A aliança conseguiu passar pelo primeiro deles,
o primeiro forte e conseguir tomar toda a região. Mas ao tentarem passar pelo segundo forte, o forte de Curupaiti, o batalhão foi completamente massacrado. Isso porque os paraguaios estavam em ótima localização em trincheiras, conseguindo repelir o avanço da aliança. E nisso a guerra ficou meio parada. Não só por não conseguirem tomar o forte de Curupaiti, o batalhão foi completamente massacrado. Isso porque os paraguaios estavam em ótima localização em trincheiras, conseguindo repelir o avanço da aliança. E nisso a guerra ficou meio parada. Não só por não conseguirem tomar o forte de Curupaiti, como também várias doenças assolavam os soldados. Isso porque o local, o Paraguai, onde eles estavam guerreando, era um local de Pantanal. Era muito lamacento, muito úmido e cheio de doenças. Muitos soldados estavam doentes, doenças como cólera e malária. E nisso, um dos nomes mais importantes da Guerra do Paraguai acabou chegando para a regência do exército. Seu nome era Luiz Alves de Lima e Silva, que posteriormente seria conhecido como Duque de Caxias. E por que o Duque de Caxias foi tão importante para aquela situação? Bem, ele foi importante porque ele chegou botando ordem na casa. Ele treinou os soldados, fazendo com que eles ficassem mais experientes para a guerra. Ele também estudou o local, estudou o terreno do local, para saber onde as forças paraguaias estariam posicionadas. E o mais importante, melhorou a higiene pelo local, fazendo com que diminuíssem os casos das doenças e acabasse prevenindo de outras aparecerem. Outra coisa muito importante que aconteceu por causa das doenças foi que uma boa parte das forças militares da Argentina e do Uruguai se retiraram quando viram que estava começando a ficar um local cheio de doenças e que não estavam tendo avanço nenhum. Então eles decidiram se retirar, deixando o Brasil praticamente sozinho contra o Paraguai. Bem, agora no comando, o Duque de Caxias mandou fazer um cerco na barreira de Curupaiti, junto com a última barreira, o forte de Humaitá, conseguindo agora avançar, tomando as duas barreiras e finalmente podendo avançar rumo à capital. Bem, nessa parte da guerra, Solano Lopes já tinha saído das frentes lá da barreira de Humaitá para o norte e mandou tudo que ele tinha para poder retardar a passagem do Brasil. E nisso resultou em uma série de batalhas que foram chamadas de Dezembrada, a famosa Dezembrada, que resultou não só no total extermínio do exército paraguaio, como também resultou na tomada quase que completa das terras paraguaias antes da capital. Essa série de batalhas foram as batalhas de Tororó, Avaí e finalmente a Batalha de Los Valentinos, que foi a batalha que deu fim ao exército paraguaio e fez com que o Brasil finalmente chegasse à capital, Assunção. Bem, para muitas pessoas a guerra devia ter parado aí. E entre essas pessoas também estava o Duque de Caxias, que depois que conseguiu tomar a capital, deixou o comando do exército brasileiro. E deixou ele sobre a regência do Conde de, marido da princesa Isabel. Mas para Conde de e as tropas brasileiras ainda faltava alguma coisa. Isso mesmo, Solano Lopes estava vivo e tinha fugido de novo, rumo ao norte. E o Brasil persistiu em capturar Solano Lopes, o seguindo pelo resto do terreno do Paraguai. E nesse pega e não pega de Solano Lopes, acabou tendo a última batalha da guerra, que foi, para mim, uma das batalhas mais desnecessárias. Não que a guerra tenha batalhas necessárias, não, todas as batalhas são desnecessárias. Mas para mim essa batalha foi muito perturbadora, isso porque foi a batalha de... Foi a chamada Batalha de Costa Nu, ou Batalha de Los Ninhos, ou Batalha de Campo Grande, como você quiser chamar.
que foi uma batalha que, pelo lado paraguaio, foi famosa por ter sido lutada por idosos, mulheres e crianças, já que as tropas paraguaias não tinham mais nenhum soldado. E é claro que mulheres, idosos e crianças não foram páreo para o experiente exército brasileiro, que acabou exterminando eles muito facilmente. Eu achei muito desnecessário isso, porque a cabeça do cara, do Solano Lopes, vale tanto assim a ponto deles exterminar praticamente quase todo, para eles quererem exterminar praticamente a população do Paraguai? Vale tanto assim a cabeça do cara? Bem, depois de muitas batalhas atrás de Solano Lopes, em 1º de março de 1870, nada mais nada menos que 4 anos depois do início da guerra, o Brasil conseguiu fazer uma emboscada em Serra Cora, lá no Paraguai, e conseguiu finalmente matar Solano Lopes, dando assim fim completo à guerra. E é assim que a Guerra do Paraguai acaba. Bem, uma guerra que pode-se dizer que não teve nenhum vencedor, porque além do Paraguai ter sido completamente destroçado, o Brasil ficou cheio de dívidas. Para conseguir segurar uma guerra, o Brasil teve que fazer altos empréstimos, teve que pedir altos empréstimos e acabou ficando muito endividado. A mesma coisa com a Argentina. Sem falar do número de civis e de soldados que morreram nessa guerra. Como eu disse, foi uma das guerras mais sangrentas de toda a América Latina. E também com uma das guerras mais conturbadas de toda a América Latina. Como eu disse no início, foi uma guerra Foi uma guerra que muitos historiadores contam histórias diferentes sobre elas. E também foi vista de modos muito diferentes, tanto pelo Brasil, como pelo Uruguai, como pela Argentina e como pelo Paraguai. No Paraguai, por exemplo, o Solano Lopes, que no final da guerra foi visto como um ditador sanguinário, que levou o Paraguai a uma guerra sem sentido e sem nenhuma chance de vitória, hoje é visto como um herói do Paraguai, que tentou levar o Paraguai a um grande apogeu, uma grande hierarquia paraguaia, e que na verdade só não deu certo. E vendo o Brasil como um grande monstro da guerra, porque o Brasil, é claro, fez muitas mortes no terreno paraguaio por causa dessa guerra. Bem, qual tá certo e qual tá errado eu não vou saber dizer, né? Por causa que nem mesmo os historiadores conseguem falar ao menos qual está certo e qual está errado. Isso porque Solano Lopes realmente tentou levar o Paraguai a um outro patamar de democracia. Mas, na verdade, Solano Lopes, eu acho, pelo menos, que ele não passava de um ditador como outro qualquer. Bem, mesmo depois de tanta guerra, tanta morte e tantas coisas, o Paraguai ainda fica levando nome de produto falsificado. Aí é fim de carreira. Olá, sou aluna do terceiro ano H e o tema que eu escolhi para falar foi sobre a Guerra do Paraguai. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. A Guerra do Paraguai ela aconteceu de 1864 a 1870. Ela foi um reflexo da consolidação das nações da Bacia Platina, que é a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. E ela resultou em uma enorme destruição e grande saldo de mortos. E também é considerado o maior conflito de maior duração, né, em toda a história da América do Sul. As causas dessa guerra elas estão centradas no processo de formação das nações platinas no contexto da segunda metade do século XIX. Cada nação ela possuía
seus interesses econômicos e políticos, né? E a defesa desses interesses causou esse choque entre Paraguai e Brasil, Argentina e Uruguai. E um dos primeiros atos, né, dessa agressão foi no início da guerra, né, onde o Paraguai ele aprisionou uma embarcação brasileira. E logo em seguida veio a invasão em Mato Grosso do Sul, né, que é atual Mato Grosso do Sul, ocorrida em 26 de dezembro de 1864. É um confronto extremamente importante para os rumos da guerra aconteceu em junho de 1865, que foi a Batalha Naval de Riachuelo. Nessa batalha, a Marinha Brasileira alcançou uma vitória importantíssima. Destruiu parte considerável da frota naval paraguaia e garantiu o controle das águas platinas para a Tríplice Aliança. Além da derrota em Riachuelo, as derrotas nas campanhas no Rio Grande do Sul e em Corrientes mantiveram o Paraguai em uma posição defensiva. Apesar dessa fragilidade paraguaia e a longa duração dessa guerra, que ela foi finalizada em 1870, explica-se por alguns fatores. Aconteceram vários desentendimentos no comando dos exércitos da Tríplice Aliança. Eles tinham pouco conhecimento desse território, né? A geografia do território paraguaio também. Maior disponibilidade de tropas para os exércitos paraguaios. Esses foram alguns dos fatores, né, que contribuíram para a longa duração dessa guerra. E a fase final, né, dessa guerra ela foi marcada pelo esgotamento paraguaio e suas sucessivas derrotas, com destaque para a capitulação da fortaleza de Humaitá, que foi em 1868, e a invasão e o saque de Assunção, que aconteceu em 1º de janeiro de 1869. Depois dessa conquista de Assunção, a guerra se transformou em uma caçada a Solano Lopes, que foi considerado um traidor da pátria pelo governo provisório do Paraguai. E a partir de 1869, os exércitos brasileiros eles foram liberados por Caxias, que é o maior nome do exército brasileiro. E no final de 1869, a liderança dos exércitos brasileiros foi assumida por Conde Eu, porque Caxias era contrário à continuação da guerra. E a caçada a Solano, ela se encerrou na Batalha de Cerro Corá, em março de 1870, quando os soldados brasileiros mataram o ex-ditador paraguaio. E foi assim que finalizou a Guerra do Paraguai. E essa guerra, ela gerou consequências em diferentes graus, né? E a que saiu mais atingida, com mais consequências, foi, claro, o Paraguai, né? Que causou grande destruição, né, material. A nação foi obrigada, né, a abrir mão dos litígios, né, territoriais, né, que travava com o Brasil e a Argentina. E para o Brasil gerou forte impacto, né, na economia, né? O Brasil saiu falido dessa guerra. No Brasil, essa guerra ela também fortaleceu o exército como instituição e que marcou o início da decadência da monarquia. E é isso.